Olá, tudo bem com vocês? Estamos na página 11 da apostila de língua portuguesa do nono ano do ensino fundamental da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vejamos o que temos agora. O próximo texto é uma crônica também de Marta Medeiros. Será que ela dialoga com a letra da canção que nós acabamos de ler? No vídeo anterior, nós lemos uma canção da Isa e a letra da música era Dona de Mim. Texto Eu Interminável. Vejamos o que esses retângulos em amarelo dizem. Analise o título antes de prosseguir com a leitura. Qual será o tema do texto? O que seria um eu interminável? Agora, como uma estratégia de leitura, nós podemos identificar hipóteses, podemos levantar hipóteses a respeito do que o texto pode vir a tratar. Um eu interminável é um eu que não termina. Será que essa hipótese vai se confirmar? Vejamos. Quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece e traz hesitação. Hesitação significa dúvida. Fica claro que não existe essa história de estar completo, finalizado. Eu sei quem sou até este exato instante em que escrevo, mas antes de terminar este texto, há uma chance de tudo mudar. Pode o telefone tocar e eu ser convidada para algo que nunca fiz, ser procurada por alguém que vai mudar a minha vida, ou golpeada por uma notícia que me amadurecerá. E serei um pouco mais ou um pouco menos do que sempre fui. Este sempre fui tão cheio de ondulações e curvas. Minha vida é uma estrada quase sem retas e sem uma pista para acostar. Vejamos o que esse segundo retângulo amarelo nos diz. Neste primeiro parágrafo, sublinhe a ideia principal. Observe que ela é desenvolvida por ideias secundárias. Nós temos que vir aqui e sublinhar a ideia principal. A ideia principal vai estar aqui no início, indo de quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece e traz hesitação. Fica claro que não existe essa história de estar completo, finalizado. Aí está a ideia principal. Próximo quadrinho. Sublinhe com outra cor um trecho que temos linguagem figurada. A linguagem em questão é a metáfora. A metáfora é uma comparação implícita, subentendida. Ocorre quando um elemento substitui o outro por se estabelecer entre eles uma relação de semelhança. Então, quando eu comparo o elemento A ao elemento B e não uso um termo comparativo, como a palavra como, então nós temos metáfora. A metáfora a ser sublinhada vai ser esta frase: a minha vida é uma estrada quase sem retas e sem uma pista para acostar. Por quê? Porque ela está comparando a vida dela a uma estrada quase sem retas e sem uma pista para acostar. Nós temos dois elementos sendo comparados aqui: a vida e a estrada. A cada dia, um fato vira memória, uma pessoa volta do passado, uma ilusão se desfaz, outra desperta, o céu troca de cor, um plano ganha a vista, as vontades confabulam e eu vou assimilando novos elementos à minha identidade. Essa identidade que nunca se conclui. Queria tanto saber quem sou, mas como arriscar uma definição se ainda me restam 3 ou 4 parágrafos e um punhado de anos pela frente? Tenho dúvidas a tirar com um colega com quem iniciei um novo projeto, uma declaração ensaiada para quando estiver frente a frente com alguém que nunca ouviu de mim,
certos verbos, uma alegria ao antever o encontro com uma amiga que está longe dos meus braços, fome de algumas coisas que ainda não provei e umas incertezas que doem e para as quais não há cura enquanto eu não acabar de me entender. E eu não acabo nem quando me deito e durmo. Vejamos o que este retângulo diz. A cada parágrafo, a ideia principal é retomada. É uma estratégia para defender essa ideia. Sublinhe o trecho de cada parágrafo em que acontece essa retomada. Acontece retomada aqui, em vou assimilando novos elementos à minha identidade, essa identidade que nunca se conclui. E o outro trecho é o seguinte: eu apago e acordo no sonho, no delírio etéreo de uma noite povoada por desejos inconscientes e mensagens que decifro com dificuldade. Há alguma coisa em mim ainda sendo construída, e quando desperto de fato, este dia a mais de vida me encontra ainda mais indefinida. E acontece essa retomada novamente aqui. Há alguma coisa em mim ainda sendo construída, e quando desperto de fato, este dia a mais de vida me encontra ainda mais indefinida. Então abro a janela e o céu está com uma luz diferente. Tenho um receio que não tinha antes e um problema a menos a resolver. Um compromisso apressa meu banho e o reflexo do espelho revela que emagreci. Descubro uma saudade ampliada de alguém e um desdém que não estava ali. O dia não é o mesmo de ontem e eu já não sou também. E ao ligar o computador para responder à pergunta de um estudante de jornalismo que pede para que eu me revele, que eu explique afinal quem sou, de preferência com poucas palavras e precisão, invento qualquer bobagem que justifique a que vim, que esclareça como fui parar aqui e ser assim, enquanto trato de espiar as previsões astrais para o meu signo, de lidar com os espantos e o mistério que ainda não elucidei. E diante de tanto não sei, me deformo, me reformo, me amoldo, me dilato e admito, ao menos para mim, que sou isso, um eu sem fim. Vejamos o que diz este retângulo. Antes de partir para as questões propostas sobre o texto, reúna-se em grupo com seus colegas para comentá-lo oralmente. Marta Medeiros, quem diria que viver ia dar nisso. Número 1. Qual o sentido de direitinho ali no primeiro parágrafo? Direitinho significa direito, sabemos mesmo, sabemos muito. Eu sei direitinho, eu sei muito, eu sei mesmo, certo? Número 2. Para que foram utilizados os parênteses no primeiro parágrafo do texto? Os parênteses estão aqui, ou um pouco menos. Para que foram utilizados esses parênteses no primeiro parágrafo do texto? Resposta: para acrescentar um comentário extra da cronista. Número 3. Qual o efeito do uso das aspas em sempre fui? Quando usamos aspas duplas, nosso objetivo pode ser mais de um. Nesse caso, é enfatizar a informação repetida. Essa expressão sempre fui aqui está entre aspas, porque o desejo é enfatizar a informação repetida. Número 4. Explique a metáfora que você sublinhou lá no primeiro parágrafo. Explicando a metáfora, então, a cronista compara a sua vida a uma estrada quase sem retas e sem acostamento. Ela sugere que a vida dela é quase sem certezas, cheia de curvas, cheia de dúvidas, nuances, cheia de perigos. E aquele fato de ela dizer que essa estrada, a vida dela, é sem acostamento,
pode sugerir a impossibilidade de parar em segurança. Então, tendo o imperativo de sempre seguir em frente. Quando você não tem um acostamento, você não pode parar seu carro. Você é obrigado a seguir em frente, porque senão você pode causar um acidente. Número 5. Qual o sentido da palavra fome, lá no terceiro parágrafo do texto? O sentido da palavra fome é vontade de conhecer o novo, o entusiasmo, é uma vontade grande. Número 6. Num texto, as ideias vão se unindo, formando uma unidade de sentido. Alguns termos vão costurando o texto, estabelecendo relações entre as partes. Que relação é estabelecida pelos termos destacados nesses trechos? Letra A. As vontades confabulam e eu vou assimilando novos elementos à minha identidade. Letra A. As vontades confabulam e eu vou assimilando novos elementos à minha identidade. Este E indica uma ideia de adição, estabelece uma relação de adição entre ideias. E este tipo de questão é muito cobrado em provas, em diversos exercícios, portanto, fique esperto ou esperta. Letra B. Queria tanto saber quem sou, mas como arriscar uma definição? Esta palavra indica uma ideia de oposição. Esse mais sem o i estabelece essa ideia de contrariedade, de uma quebra de expectativa. Nós temos aí mais uma questão que é muito recorrente em apostilas, em exercícios, em provas, ok? Número 7. Qual a circunstância expressa pelos termos destacados a seguir? Letra A. Há alguma coisa em mim ainda sendo construída, e quando desperto, este dia a mais de vida me encontra ainda mais indefinida. Quando esse dia a mais de vida me encontra ainda mais indefinida? Quando desperto de fato. Esta expressão, quando desperto de fato, expressa aqui uma circunstância de tempo. Letra B. E ao ligar o computador para responder à pergunta de um estudante de jornalismo, ele pede para que eu me revele. Essa expressão, e ao ligar o computador, também expressa uma circunstância de tempo. Número 8. O próximo texto é um trecho da obra Grande Sertão Veredas, do grande escritor João Guimarães Rosa. Compare esse trecho à crônica de Marta Medeiros. O Senhor, mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra. Montão. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. O número 8 pede para que você compare esse trecho à crônica de Marta Medeiros. Então, o que nós temos em comum a esses dois textos é o tema. Nada está terminado. Número 9. No texto, a menina Mafalda faz uma pergunta. Vejamos o texto. Às vezes, vocês não se sentem um tanto indefinidos? Letra A. Qual recurso provoca o humor do texto? É o recurso gráfico, pois a imagem feita com pontinhos, ao invés do traço, se associa a essa ideia de indefinição, a essa ideia de incompletude. Repare que Mafalda está desenhada com pontinhos, em vez de traços contínuos. Letra B. Responda à pergunta feita por Mafalda. Embora a resposta seja totalmente pessoal,
Organize-a no formato básico e geral de um parágrafo. Ideia principal, expressa em um período completo, mais ideias secundárias que desenvolvem essa ideia principal, explicando, exemplificando. Número 10. Escreva em cada caixa o texto, revelando o que se pede em um parágrafo breve. Na primeira caixa, existe o seguinte: características de sua personalidade que você destaca. Na segunda caixa, temos características que você possuía no passado e agora não possui mais. E na terceira caixa, características de personalidade que você admira em alguém da escola. No próximo vídeo, você vai ler comigo um poema de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe com pessoas que você acha que possam ter interesse por esse conteúdo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.